Pedimos, Senhor, a Tua graça nesta noite, a intervenção, Senhor, na nossa vida. Amém. Que o Senhor, meu Deus, esteja presente, ó Pai, neste lugar. Meu Deus, que toda a atmosfera, Senhor, que não é Tua, Senhor, seja trocada agora pelo Teu Espírito. Senhor, nós queremos nos prostrar diante de Ti, nos humilharmos diante do Teu altar, pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Amém. Terra todo o mal, Senhor, da nossa vida. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, todo ruído, Senhor, tudo que não provém de Ti, em nome de Jesus, cesse nessa hora. Senhor, que o Teu Espírito tenha liberdade, Senhor. Em nome de Jesus, tenha liberdade no nosso meio. Usa Teu servo Rafael, toma a vida dele nas Tuas mãos. Amém. Toma a mente dele cativa a Tua presença. Tu sabes, Senhor, que Teu servo também depende do Senhor. Amém. Não fala nada de si mesmo, que vem do Teu Espírito. Senhor, em nome de Jesus eu te peço na certeza da vitória. Amém e amém. Graça e paz, os irmãos que também estão nos acompanhando pela internet. Essa segunda coube o Salmo de número 61. Os irmãos que querem receber as mensagens de sexta-feira, né, por e-mail, falando do que a gente estuda na segunda, também podem se cadastrar ou mandar o e-mail e tal, que a gente sempre inclui lá. A gente está se preparando, né? Bem, esse salmo cada salmo tem uma característica tão peculiar, né? Esse salmo em algumas bíblias tem oração pelo rei, né? É um salmo pequenininho. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra eu clamo a Ti, com o coração abatido. Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. Lava-me para a rocha, pois tem sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no Teu tabernáculo para sempre. Abrigar-me-ei no oculto das Tuas asas. Pois ouviste, ó Deus, os meus votos, e me deste a herança dos que temem o Teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Permaneçam para sempre diante de Deus. Concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim salmodiarei o Teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. É interessante a forma que sempre que Davi começava suas orações, né? E a forma normalmente como terminava, né? A gente percebe aqui também ele sempre começando, né, como muitos outros salmos que a gente estudou, tem misericórdia de mim, ó Deus. Esse ouve, ó Deus, a minha súplica e atende a minha oração. E ele diz que bem de longe dos confins da terra ele clama pelo Senhor, né, com o coração abatido, né? Então eu acho que isso é um ponto interessante, né? Às vezes nós só queremos orar quando nós estamos bem, né? Às vezes normal da nossa parte. Quando a gente se sente bem, ou quando a gente se sente bem, uma forma de se falar, né?
ou quando a gente se sente forte espiritualmente, ou quando a gente se sente apto, aí a gente logo se prontifica a orar, né? Alguém fala assim, irmão, tem alguém que quer fazer uma oração? A gente já, né, faz uma oração. Agora, quando a gente está abatido, triste, desgastado e tal, e alguém pede assim, irmão, quer fazer uma oração? A gente normalmente quer ser o último, ou não quer nem participar, né? Então, assim, eu acho que esse salmo muda um pouco essa visão, né? Como é necessário que a gente realmente ore quando a gente está abatido, desgastado, ainda que a gente comece as nossas orações com súplica mesmo, né? Arrastando as frases, né? E pedindo isso ao Senhor, porque a hora que ele pede no versículo 2, leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Então existe uma rocha, um lugar seguro, que ele não é capaz de chegar lá, mas ele acredita que Deus pode pôr ele sobre essa rocha alta, sobre esse lugar seguro. E é muito interessante que Deus põe, porque olha como ele termina a oração. Ele termina a oração diferente de como ele começou, né? Ele termina a oração salmodiando, glorificando, cumprindo os votos dele, né? Então, às vezes, a gente não tem noção que quando a gente começa a orar, por mais simples que seja a nossa oração, por mais que sejam pensamentos, palavras, né? Deus está ouvindo, Deus está contemplando, né? Às vezes até os nossos porquês, Deus, poxa, porque isso, até isso que pode soar assim como uma coisa despercebida, o Senhor também está prestando atenção, né? Então eu fiquei pensando assim, falei assim, puxa, leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Quem não deseja segurança, né? Você fala hoje em dia essa palavra segurança, né? Tem aquela segurança externa que as pessoas falam, que o pessoal estava comentando aqui, né? Seja da milícia, do tráfico, do bandido. Seria uma segurança externa que todo mundo procura, né? Mas também uma segurança interna, né? Quando se fala de segurança, sempre a gente lembra do medo, né? O medo está sempre junto. O que leva uma pessoa a buscar segurança são os medos que ela tem, que de alguma forma faz com que ela esteja buscando segurança o tempo todo, né? O tempo todo as pessoas buscam segurança, segurança financeira, segurança emocional, segurança física, né? As pessoas o tempo todo estão atrás de nunca estar vulnerável, de nunca ser pega desprevenidamente, né? Por uma situação. Todo mundo constrói ou tenta planejar a vida de forma com que ela não sofra nenhuma tempestade, né? É que ela realmente possa, não, eu vou fazer tudo assim para que, né, nada aconteça aqui, né? E a gente acaba não se preparando a nossa vida cristã. A verdade é que muitas vezes a gente acaba não se preparando para o dia mal, né? E isso também é uma instrução bíblica, né? Que a gente deve orar, né? Pedindo ao Senhor para nos preparar, porque o dia mal é certo, né? O dia que vem aquela tempestade que destruiu uma casa e a outra não, né? Ela é certa. E como é importante a gente estar preparado para esse dia, né? Como é importante a gente estar firmado, porque essas coisas assim são tão, sabe, elas acontecem assim tão... Eu acho que se um mês alguém conversasse com Daniel, um mês antes dele ir para a cova, perguntasse para ele, acho que ele jamais iria achar que um mês depois ele estaria na cova, por exemplo. Porque a coisa foi numa sequência, foi um decreto, foi uma situação e tal, de inveja quando ele viu, ele estava dentro da cova, né, assim. Então, as situações acontecem, né, como Jó, que de repente também a coisa mudou rapidamente, e tantos servos do Senhor, né, que estavam numa situação tranquila e de repente foram sacudidos assim de uma forma muito, muito intensa, né. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim. Eu me lembrei agora de Colossenses, quando a gente estava... Colossenses 2, capítulo 20, né?
Não, perdão. 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Olha que interessante esse versículo, irmão, se a gente parar para pensar. O verbo aqui é o quê? Pensar. Não é agir, não é nada, é pensar. Pensar é o quê? Aquilo que ocupa a nossa mente. Aquilo que ocupa o nosso dia, né? Que ocupa o nosso coração e a nossa mente. Então, é um verbo, é imperativo, né? Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, né? Eu acredito que, assim, essa orientação é exatamente pelo fato das coisas lá do alto serem inabaláveis e as da terra podem ser abaladas. Então, se a gente pensa nas coisas da terra e pensa no sentido de se fixar, quando aquilo treme, eu tremo também, né? Mas se eu estou pensando nas coisas lá do alto, que não tremem, né? Que não são estremecidas, então eu também não tremo, não estremeço, né? Então, acho que esse pedido de Davi me leva para essa rocha mais alta do que eu, né? Ele está pedindo assim, Senhor, me leva para um lugar diferente do que eu vivo. Ainda que fisicamente eu continue aqui no meu dia a dia, acorde, tenha que julgar os casos aqui na corte, tenha as responsabilidades, tenha guerra, tenha mulher, tenha filhos, tenha os ministros, né? Para tomar conta, ainda que eu viva toda essa situação, interiormente me leva para um lugar mais alto do que eu. Me coloca nesse lugar, mas não nesse lugar fisicamente, coloca nesse lugar dentro de mim. Me leva para esse lugar, porque nesse lugar vai ter o quê? Quietude, descanso. Porque quando você tem segurança, automaticamente você tem o quê? Quietude. Né? Você fica quieto interiormente, né? Você está num lugar seguro, fala de segurança, não combina muito, por exemplo, com ansiedade, né? A tendência é a pessoa não ficar tão ansiosa, não ficar tão... Ela está num lugar seguro, ela está num lugar onde, né, ela sabe que nada vai ocorrer, né? Então, eu acredito que diante de tantos problemas que Davi vivia, né, é algo que ele buscava, né? E na verdade, se a gente realmente parar para meditar um pouco, né, e aquilo que Jesus falou, né, que o reino de Deus não viria de visível aparência, mas o reino de Deus está dentro de vós, né? E a pregação de Jesus foi essa, muito interessante, até seguiu a linha de João Batista. Ele diz assim: arrependei-vos, não porque você fez isso de errado, aquilo, não, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Esse é o motivo do arrependimento. Porque o reino de Deus chegou. Então é necessário que se arrependa. Porque você só pode entrar no reino de Deus ou vê-lo, segundo João 3, se nós nascermos de novo. Para nascermos de novo, precisamos atravessar o processo do arrependimento. Então o Senhor está falando assim, se arrependam. O reino é vindo, é chegado. A porta do reino é aberta. Eu quero que vocês passem, eu quero que vocês entrem no meu reino. Um lugar que eu já preparei para vocês. Ainda que nesse momento não seja ainda visível, não seja como nós estamos aguardando a Nova Jerusalém, né? Mas o reino de Deus já é algo real, né? Jesus falou para os fariseus o quê? Né? Os fariseus acusaram ele de expulsar os espíritos malignos em nome de Beelzebub. Ele falou assim, se os espíritos malignos se sujeitam é porque é chegado o quê? O reino de Deus. Existe um outro governo, uma outra autoridade que chegou, né? E que agora aquele outro reino bate em retirada, né? Então, por isso que Jesus o tempo todo tentou trazer a realidade desse reino para as pessoas. Olha, o reino de Deus é como uma sementinha, né? Que você, aquela menor de todas que você planta, parece que nem vê. Depois de um tempo ela cresce e se torna uma árvore frondosa, onde as aves e os animais buscam com proteção naquele lugar.
Então ele estava ensinando exatamente isso. Olha, o reino de Deus começa como dentro de uma pessoa? Imperceptível. Ela tem vários valores, várias crenças, várias formas de pensar. Quando chega a palavra do Evangelho de Reino, chega a palavra, uma sementinha. Mas conforme aquilo é regada, aquilo cresce e toma o interior todo daquela pessoa. Né? Todo o interior daquela pessoa, se ela permitir, é tomada pela realidade do reino. Né? E aí ele foi dando muitas outras explicações sobre o valor do reino, né? Nessa questão de que é semelhante a um homem que encontrou um tesouro escondido naquele terreno, foi lá, vendeu tudo que tinha e adquiriu, né? Fala da predisposição do que cada um de nós, né? O que cada um de nós está disposto a fazer para abraçar realmente o reino, né? Em outra situação, Jesus diz que o reino de Deus é tomado à força, né? E é interessante que, apesar dos judeus nessa época quererem uma terra, quererem um lugar, guerrearem, pegarem espada, expandirem o território, parece que a oração de Davi, ela soa diferente. Porque quando ele diz assim, mais vale estar nos teus átrios um dia do que 1000 fora dele, eu não creio que ele está falando só do átrio físico, até porque não tinha nem templo construído. Né? Mal tinha a arca que levou quase aqueles 20 anos para sair de Obed-Edom e para chegar ali em Jerusalém, né? Ele não está falando de um lugar extremamente físico, né? Ele está falando de um lugar onde ele encontrou, está falando da presença de Deus. Ele está falando da presença de Deus. Então acho que quando ele fala aqui, que lugar é esse onde eu esqueço tudo? Né? Que lugar é esse que eu esqueço a espada que quase cortou o meu pescoço, que eu esqueço os filisteus, os edomitas, que eu esqueço os zifeus traidores que me entregaram a Saul, né? Que eu esqueço Doeg, que matou aqueles homens de Deus. Que lugar é esse que eu consigo encontrar descanso, refrigério, renovar minhas forças, né? Parar ali realmente, respirar novamente? Eu entendo que ele está falando da própria presença de Deus. E ser encorajado, né? Ser encorajado, né? Se fortalecer novamente, né? Ir para outras guerras, porque era uma guerra atrás da outra, não tinha ilusão que essa era a última. Ele sabia que a única certeza que ele tinha quando estava numa guerra, essa não vai ser a última, sempre tem mais uma, né? E eu acho que esse leva-me para a rocha, que é mais, né, que é alta demais para mim, fala desse lugar onde o homem não pode chegar sozinho, mas Deus pode conduzir esse homem a essa realidade, a essa comunhão, né? Deus pode gerar isso dentro do coração do homem. Assim como Jesus que levou Pedro e João no Monte da Transfiguração, e quando eles chegaram lá, o que eles falaram? Que viram aquilo tudo, os irmãos lembram? Que é o quê? Vão ficar. Exatamente, vamos ficar, porque isso aqui é tudo de bom, pô. E olha que já tinham visto milagre, cura, já tinham, né, aquela rede de pesca, mas aquilo ali nada se comparava. Aquilo ali nada se comparava. Vamos fazer uma tenda, a gente faz uma tenda para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. Acabou, a gente não quer sair daqui, nossa vida está resolvida. É quando a gente se dá conta do valor da presença de Deus, mesmo que a gente não entenda o porquê da presença de Deus. Na verdade, né, aquilo, eles estavam recebendo não só uma revelação, como eles estavam sendo fortalecidos pelo poder de Deus no seu homem interior, porque quando eles desceram dali, eles encontraram um homem endemoniado, e existiu o que no pé do monte? Uma guerra, uma luta, e eles estavam vindo preparados pelo fortalecimento que eles tinham obtido lá com aquela experiência no alto, na comunhão com o Senhor, né? Então, às vezes, a gente se embate em uma experiência e vê quão boa é a presença de Deus, né? Então, se a gente vê essa experiência, cuidado. Não é cuidado a melhor palavra, fique atento, porque logo depois dessa experiência vai vir um embate, vai vir uma guerra. Você não bota uma espada na mão de alguém que não vai lutar, não dá um escudo na mão de alguém que não vai receber uma seta, uma flecha, né? Não tem sentido,
né? Então, quando a gente passa por essas situações, o Senhor permite passar, né? É porque certamente a gente vai ser colocado em situações onde vamos necessitar disso. Então, assim, leva-me para a rocha, que é alta demais para mim. Eu fico pensando nos últimos dias da vida de Elias. Caramba, eu acho que tudo que ele queria, assim, ele já sabia que ele ia ser tomado, né? Já sabia que ia ser arrebatado, até porque até a escola de profetas eles já sabiam, ficavam cochichando com Eliseu, fica quieto, não é para falar isso. Cada dia era uma tarefa. Mas você imagina como devia estar o coração de Elias. Tipo assim, ele havia feito o serviço, estava chegando o dia do arrebatamento, né? Ele tinha que preparar Eliseu, né, para ficar naquela posição como profeta de Israel. Mas assim, como devia estar o coração de Elias, gente? Imagina. A gente num mundo físico simples, assim, sei lá, falta 2 semanas para Alexandre deixar e vai morar em outro bairro. 2 semanas, se eu vier 2 últimas semanas, nem varrer a casa a gente vai, pô, falta uma semana para ir embora. A gente vai embora daqui. Não, tá querendo aquilo ali. Não, deixa assim mesmo, você já nem liga. Estamos falando de uma situação física, normal. Que a gente vai mudar em questão de uma semana, nesse final de semana. Imagina um homem que vai mudar de casa, da terra para o céu. Que a roupa dele ficou porque subiu já de uma outra forma. Imagina quando ele dormia, se ele conseguia dormir. Conjectura minha. Pensando, caramba, tá chegando. Como é que é quando a gente fica próximo de uma coisa que a gente tem muita expectativa, né? Amanhã vai ser minha formatura, ou amanhã vai ser meu casamento, né? Ou amanhã a gente vai pegar a chave da casa, né? Ou amanhã meu filho vai nascer, as coisas para o hospital. A gente não fica, às vezes, sem dormir? Nós estamos falando de coisa do quê? Da terra. Imagina você falar assim, amanhã eu vou estar no céu. Será que eu e você conseguiremos dormir? Será? Aqui a gente assim, sabendo que amanhã a gente vai estar no céu. Amanhã a gente vai acordar e os nossos olhos não vão estar abertos. E a gente vai partir e vai estar com outro corpo lá. E isso foi revelado a nós. Imagina dessa forma. Imagina a expectativa. O grau de ansiedade positiva, né? Então, assim, Elias falando assim, e quanto mais essa revelação é clara, mais se pensa nas coisas do alto e menos nas coisas da terra. Na verdade, o que eu penso, eu, Rafael, pessoalmente, por que eu tenho muita preocupação com as coisas da terra? Porque esse tempo de acordar lá do outro lado, para mim, está distante ainda. E quanto mais fica distante, mais a gente se preocupa com as coisas aqui de baixo. Por isso que Paulo fala, Paulo diz assim que nossa vida é como que a cada dia a gente fosse levado ao matadouro, é como ele vivesse o seguinte, ele pegasse esse tempo e trouxesse para cá. Então assim, pode ser amanhã. Então como é amanhã para ele, então qual é a expectativa dele? É lá em cima. Que um dia você não consegue planejar, os nossos planejamentos são um pouco mais para frente, né? E aí eu fico pensando assim, caramba, né? Como é que vai ser que o Senhor vai trabalhar na igreja dele, para a igreja dele ficar com a mente nas coisas do alto, né? Provavelmente o Senhor vai fazer o quê? Vai sacudir. 2 coisas vão acontecer. Quando tudo começar a sacudir, algumas pessoas vão balançar, como Rafael, dando um exemplo, né? Outras, como Marcelo, vão ficar paradas. Estou dando um exemplo, Farão. O que acontece? Eu vou balançar, vou saber assim, eu não estou firme. Ele vai balançar. Pô, por que aquele irmão não balançou? Porque aquele irmão está olhando, está apontando, está norteando a vida dele para algo que não estremece. E eu estou norteando, apontando e pensando em algo que estremece. Então só tem um jeito da gente saber isso. É quando Deus faz tudo tremer. É quando Deus faz vir sobre a terra a tribulação. Não tem jeito. Por isso os irmãos se alegravam muito, como o Tiago fala, né? Eu pelo menos tenho pensado nisso, porque assim, não é possível, né? Poxa, os irmãos escreveram isso, o Espírito Santo registrou. Então assim, tem aqui um ensinamento profundo. Ele diz assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar de por várias provações. Por que Tiago fala isso? Tende motivo de toda alegria.
Porque Jesus também tinha falado isso. Se alegrem, levante a cabeça, olhe, a vossa salvação está perto. Olha essa questão da nossa visão. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Por que é motivo de se alegrar? É porque esse processo de deixar a gente perfeito e íntegro está em pleno curso. Então devemos ficar alegres. Quando é que você fica alegre? Quando o bolo está saindo do forno quentinho ou quando ele está lá ainda esperando para crescer? Esperando que você fala, caramba, que droga, né? Quando é que dá aquela ansiedade? Quando você bota no forno e começa a vir o quê? O cheirinho. Para Deus é igual. Tem aqui, ó, o Rafael sem nada mexido e o Rafael dentro do forno. Rafael sem nada mexido, para mim é o céu. Vida sem tribulação, tranquilidade, sem vento. Aí Deus coloca no forno, o que acontece? Começa a esquentar. Mas o que começa a produzir? Cheirinho, tá bom. Então, quando Deus põe a gente nessas situações, produz um perfume. Paulo também explica isso. Quando Deus lança sobre a nossa vida dificuldades, situações que vão fazer o nosso caráter ser trabalhado, que vão fazer a gente quase desistir, mas que o Senhor vai acrescentar perseverança, vai brotar perseverança dentro da gente, né? Então assim, aí ele vai fazer sempre assim, você quer ser curado? Então mergulha o quê? Mergulha 7 vezes, pô. Aí fica imaginando o cara, 1, 2, 3, 4, 5. Mas o Senhor com uma palavra não pode mudar tudo? Pode, com uma palavra o Senhor pode mudar tudo. Mas por que às vezes a palavra do Senhor se transforma num processo? Porque o Senhor deseja criar perseverança dentro da gente. Então vai lá de novo, filho. 6. Mas não está acontecendo nada, Deus. Mas eu não falei que ia acontecer nada agora? Eu não tô mandando você fazer isso para acontecer alguma coisa. Eu estou mandando você fazer isso para você ganhar perseverança. E no momento que você ganhar perseverança, aí eu venho e completo esse processo, ajo na sua vida e passo você para uma nova fase. Mas o que está em foco, filho, não é o você levantar e não ter mais lepra. Não é tão isso que está em foco, porque isso vai ser uma consequência do desenvolvimento da sua fé, da sua perseverança em mergulhar, da sua humilhação em se sujeitar a uma palavra que você não entende, não compreende. Então todas essas coisas estão gerando mudanças mais profundas em nós do que só olhar a pele sem lepra. É porque às vezes, do jeito que as coisas são ensinadas hoje, fica um pouco confuso, que a pessoa terminou o processo, quando ela termina o 7º, o que o cara se apega no texto bíblico? Olhou e viu que a pele era como de uma criança. Glória a Deus. Mas você acha que aquele cara não ia envelhecer? Ele não ficou velho depois? Ele não ficou, pô. A pele podia ser como de neném, mas passou 10, 15 anos. Como é que a pele dele ficou, irmão? Então, para onde deve se olhar? Ali era só uma manifestação física para que a pessoa possa olhar para o interior e olhar e falar assim, caramba, eu era arrogante, mas eu me humilhei. Eu era frouxo, mas eu perseverei. Eu não tinha fé, era idólatra. Agora ele pega aquela terra, coloca ali na sua bolsa e leva, reconhecendo que só existia um Deus, que era o Deus de Israel. Então assim, qual foi a maior mudança na vida dele? Foi a pele? Claro que não. Qual é a maior mudança na vida da pessoa? Ela levantar da cadeira de roda? Claro que não. Senão Jesus tinha levantado aquele cara. Mas ele virou para ele e falou assim, os teus pecados estão perdoados. Isso mudou a vida daquele cara. Porque tinha uma conta. Existia uma dívida. Onde o diabo podia atormentar a vida dele. Existia um caminho de inferno que aquele cara estava caminhando. E Jesus naquela hora cortou a dívida, perdoou o pecado dele
lavou as vestes daquele homem espiritualmente, colocou uma nova veste nele, abriu uma porta de comunhão, porque agora ele podia se relacionar com Deus, orar, falar com Deus. Essas foram as maiores mudanças que aconteceram. Mas depois Jesus falou assim, para que vocês entendam as coisas que vocês não veem e que são as mais importantes, porque são as lá do alto, então toma o teu leito, levanta e anda. Aí o cara levantou, quando o cara levantou, ele... Ah! Por quê? Porque nós somos acostumados a valorizar as coisas que nós enxergamos. As coisas que nos chamam a atenção, aquelas coisas. Por isso que às vezes num culto pode estar todo mundo falando, sem prestar atenção. Deixa uma pessoa cair endemoniada só para tu ver. Todo mundo na hora fica como? Ligadinho. Para de conversar, ninguém conversa, mas não é assim? Todo mundo ligado, ninguém conversa, todo mundo assim. Quando falta luz também. Glória, glória, glória. Por que isso? Porque nós, ainda como Paulo fala, nos movemos ainda muito na esfera carnal, material. Os nossos olhos, às vezes, não conseguem enxergar as mudanças mais profundas que Deus gera, né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente repara, assim, nos personagens bíblicos, né? Que é impressionante. Tipo assim, a gente olha a questão de Moisés e o que a gente valoriza no fundo quando a gente lê o texto bíblico? Caramba, imagina tu jogar aquele cajado, virou, ele lá conversando com Deus no monte, né? Ele jogou o cajado de pastor dele, virou, a serpente ele pegou pela cauda, ele botou a mão, virou uma lepra e tudo. Cara, que experiência com Deus. Porque a gente sempre coloca o foco na experiência e não na ação de Deus no nosso homem interior. Qual foi a maior mudança ali? O que realmente foi a questão dele conhecer os milagres de Deus? Não. A maior mudança é que entrou um homem covarde e saiu um homem confiante. Entrou um homem sem rumo na sua vida e saiu um homem com direção para a sua vida. Entrou um homem curioso e saiu um homem temente. Essas mudanças, irmãos, as que a gente não vê e as que o Espírito de Deus produz dentro da gente, são as mais valiosas para Deus. Talvez Deus deixe a gente passar aquele deserto. Parece que não tem solução. E assim, como Deus, ele tem muita misericórdia da gente, porque ele é muito didático, né? Não tem saída. Meu Deus, olha aquela situação. Deus deixou o povo sem saída. Não é que não tinha sem saída. Deus deixou o povo sem saída. É isso que a gente não entende. Fala assim, não, o diabo me cercou por todos os lados. Não, o diabo não levou o povo para próximo do Mar Vermelho. Quem conduziu o povo para próximo do Mar Vermelho foi a coluna de fogo. Foi Deus que levou ele ali. Deus que levou o povo para aquela situação, né? Tanto que para Faraó, né, qual a percepção de Faraó? O Deus deles não é um Deus estrategista, não é um Deus de guerra. Levou eles para um lugar o quê? Encurralado. Então assim, olha como é que a mente do nosso Deus, como diz Paulo, é diferente da nossa. E olha como a gente precisa conhecer a mente de Deus para a gente estar tranquilo, nesse lugar secreto. Porque o nosso Deus não é assim, vem alguém e começa a bater na gente, ele não chega assim, calma aí, tu tá batendo no meu filho e tal, não sei o quê, e chega já em cima protegendo. Deus não é um Deus assim. Ele não faz dessa forma. Ele dá corda para o inimigo se enforcar. E o que Deus queria gerar naquele povo que já tinha conseguido na vida de Moisés. E não estava conseguindo. Povo, né? Você vê que, como você falou que do Apolo parte, colocaram a mão. Moisés viu o Senhor, mas o povo fez logo o bezerro e botou a mão naquele Deus ali. No visível. No visível. Por quê, Marli, que desprezaram o invisível. Por que a palavra de Deus diz que ele endureceu o coração de Faraó? Para Deus ser glorificado em Faraó. Qual o objetivo do Senhor em ser glorificado em Faraó? O que diz Isaías? Qual o propósito de Deus? Que toda a terra se encha do conhecimento da glória de Deus. Paulo fala assim, se existe alguma coisa que preciso me gloriar, é em conhecer a cruz de Cristo.
Então, a terra precisa ser cheia do conhecimento da glória de Deus. Então, quando Deus endurece o coração de Faraó, para ser glorificado em Faraó, era para ser conhecido. Para que o conhecimento da glória de Deus pudesse preencher quem? O seu povo. É isso que Paulo fala que Cristo vai fazer com a igreja. Olha só qual é o propósito, o cerne da questão. Não está ligado no que Deus vai fazer para a gente. Então, quando Deus endurece aquilo, é para eles saberem que Deus realmente transforma lá na cobra, não sei o que, faz a água em sangue, a pulga, não sei o que, faz do céu vir a geada, negócio de fogo e tal, que escurece lá tantas noites, lá fica negro no Egito, que mata lá os primogênitos. Então, assim, se for pegar em cada âmbito, assim, o nosso Deus não é um Deus só de sol, de lua, de terra, não, nosso Deus é um Deus, qualquer Deus que o Egito tenha, em particular o nosso Deus é Deus acima de todos os deuses. Então, depois de uma lição como essa, depois de viver isso, depois de experimentar isso, de ver assim, meu filho não morreu, o filho do egípcio morreu. O meu gado não morreu, o gado dele morreu. Na minha casa não tinha piolho, na dele tinha. Na minha casa não tinha gafanhoto, na dele tinha. Sabe o que está acontecendo agora? Esse povo que teve essa experiência está correndo do povo que teve tudo isso. Parece uma coisa cômica. Porque nada daquilo tocou nesse povo. E esse povo está correndo como? Gente, se eles chegarem até a gente, eles vão nos matar. Mas como nos matar? Nada tinha atingido o povo de Deus. Mas tinha acabado com o Egito. Deus queria o quê? Produzir alguma coisa interior no povo. O que ele vai fazer lá no casamento em Êxodo 20? Ele quer um povo que seja propriedade exclusiva dele, que conheça ele, que saiba servir como ele deseja ser servido. Então o que Deus faz? Deus fala assim, então vou colocar eles num lugar onde não tem saída. Vou levar eles para um lugar onde eles vão ficar encurralados. Então às vezes quando a gente se sente encurralado na nossa vida, em momentos da nossa vida, muitas dessas vezes Deus nos conduziu a esse momento de encurralado, de ficar encurralado, de ficar sem saída. É como, naquele momento você fica desesperado, mas é como Deus quer arrancar aquele desespero dentro da gente e colocar uma fé firme, bem fundamentada. Como é que ele arranca o desespero da gente? Fazendo a gente ficar desesperado. Parece uma coisa que é paradoxal, mas não é. É quando você fica desesperado. Como é que a gente se pega? Quando a gente está sem fé, abalado, desesperado, às vezes são os momentos de maior transformação. As crises são os momentos de maiores mudança da vida do servo de Deus. É na crise que a gente cresce muito. Não quando as coisas estão indo 100%. Na crise se cresce muito. Então, Deus colocou aquela situação para o povo. Interessante que o povo havia sido poupado de 10 juízos. Até a lógica racional. 10 juízos vieram sobre a terra do Egito. Nenhum tocou na gente e nas crianças. Aqueles que estão ali atrás da gente foram esmagados, destruídos, com chagas, com tudo. Qual era o raciocínio? Dentro desse raciocínio, não vai acontecer nada com a gente. Porque Deus não iria nos tirar dali e trazer para cá para nos matar. Esse é um raciocínio normal. Mas o que acontece na hora do desespero? Não se pensa assim. Se pensa como? A gente vai morrer. Acabou, a gente vai morrer. E esse tipo de mente, esse tipo de conhecimento, essa forma de pensar, é que o Espírito de Deus deseja renovar dentro da gente. É mudar a forma que fundamenta o nosso pensamento. Como a gente estrutura o nosso pensamento no dia mau, no dia do Vale da Sombra da Morte. Quando você recebe essa mudança, aí eu e você podemos falar como Davi. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, mal algum eu temerei, porque tu estás comigo. Então, você, Senhor, me levou para o vale da sombra da morte. O Senhor atravessou comigo e me fez sair dele junto com o Senhor. Porque teve um propósito a gente passar lá. Lá eu conheci o Senhor de uma outra forma que eu não conheci
quando eu estava no pasto verdejante. Mas o Senhor é o Deus do pasto verdejante. O Senhor... do homem, a gente acha que a gente nunca vai atravessar pelo vale da sombra da morte, é algo intrínseco, né? Não, tá dentro da gente, precisa ser ensinado. Imagina uma criança, quando nasce, tá ali, ela não sabe nem comer, ela tem um instinto, ela consegue no máximo o leitinho, mas depois você vai ensinar ela a comer, vai ensinar ela a dar banho, né? Vai ensinar ela a se vestir. Aí olha só o que Paulo escreve a Tito. Olha só a compreensão que Paulo dá àquele jovem pastor. Ele diz assim, ó: portanto, a graça de Deus, é Tito 2, versículo 11, né? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, o primeiro propósito é qual? É o nascimento. É nascer de novo. É existir. Porque todos os homens estão mortos nos seus pecados e delitos. Então a salvação é o nascimento. É a saída do reino das trevas para entrar no reino do Filho do seu amor. Né? Agora, o que a graça faz depois de salvar? Aí Paulo fala para Tito, ela educa. Aí está o propósito depois do Mar Vermelho. Ó. Educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, justa e piedosa. Então ele fala assim, a graça vem e me salva, mediante a fé. Isso é dom de Deus para que ninguém se glorie. Depois, qual é o papel dessa mesma graça? Me educar. Me ensina a comer, vestir, portar, andar e viver. Então o processo não termina na salvação. A salvação é só uma etapa. Por isso que muitos irmãos param na salvação. Por isso que Paulo fala em Hebreus, lá mais na frente, olha só a exortação que ele traz para os irmãos. Ele diz assim, ó. Ele diz assim: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, olha que a gente está falando da educação, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então a gente está falando de um crescimento, um desenvolvimento, como Paulo falou também, da salvação. Então existe um educar da graça. Então você falou perfeitamente. Qual é o que está intrínseco? O que veio na gente em Adão? É isso. Só que aí vem as boas novas do Evangelho de Deus, que é muito mais do que o carro e a casa. Nós podemos ter nascidos em Adão, mas recebemos uma nova vida em Cristo e não precisamos viver debaixo dessa mente e desse comportamento. Podemos ver diferente, viver diferente, ouvir diferente, falar diferente, pensar diferente. Então, quando você tem uma mente renovada, enquanto o outro sujeito vai estar falando assim, meu Deus, cara, agora que eu acho que melhorou, ô Eliseu, estamos cercados. Estamos cercados, não estamos mortos. Aí Eliseu disse o seguinte, Senhor, abre os olhos desse jovem para que ele possa contemplar, né, que os exércitos que estão conosco são muito maiores do que aqueles que estão ali fora. E a gente atribui isso às vezes a um dom espiritual que Eliseu tinha de visão, mas não é isso. Eliseu não tinha dom de visão, Eliseu tinha um ministério profético. É diferente biblicamente falando. O ministério profético exige o tratamento do caráter, a renúncia e o andar com Deus. Por isso ele teve aquela primeira prova quando deixou tudo logo para seguir Elias. Então a gente está falando de alguém que tem o quê? Relacionamento com Deus, conhecimento de Deus, e ele sabe que o exército está lá, porque ele sabe como as coisas funcionam no reino de Deus. Então assim, não é porque ele está vendo fisicamente como a gente está vendo nesse celular, é porque está lá. É um conhecimento que faz aquilo se tornar uma realidade.
Não precisa assim. Por exemplo, tem irmãos que têm dom. O irmão olha e... Estou vendo um anjo do Senhor ali em pé. Está guardando essa casa. Estamos falando de um dom de visão. Ele está enxergando. Né? E tem o conhecimento que é dado a todos, o conhecimento, mas um conhecimento tão real, tão incrustado na vida da pessoa, de que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, que aquela pessoa tem a certeza tão ou mais que o anjo está ali, como aquele irmão que viu. Então, como o conhecimento de Deus, o conhecimento da glória de Deus é importante, e como esse não conhecimento faz o povo perecer. E no caso de Samuel, né, que escolheu Eliabe, um homem tão ligado com Deus, né, isso é muito perigoso, a gente corre muito esse risco. Por quê? Olha só. Tanta direção do Senhor e às vezes a gente, do nada, a gente erra. Quando foi Natan que também falou com Davi sobre a construção do templo do Senhor. O Davi tinha em mente, né? E ele aprovou imediatamente, e depois Deus manda ele retornar e dizer que não servia. Quer dizer, é aquela coisa que você é um homem ligado com Deus e que falhou, foi levado pelo coração naquele momento, né? Mas por que é interessante? Você vê que todos esses erros estão ligados à precipitação. Todos eles. Está ligado a uma palavra, precipitar. E a precipitação está ligada ao quê? O eu sei. A gente só se precipita quando tem certeza. Ou diz que não? Não é assim? A gente só se precipita quando tem certeza. E o que mata a gente? É ter a certeza com essa mente natural. Porque quando a gente tem noção da perversidade da nossa natureza, como a irmã colocou, de tudo aquilo que a gente ganhou em Adão, aquilo gera na gente o quê? Um temor. Você fala assim, pô, meu irmão, cara, meio esquisito, mas eu não sei de nada, porque, pô, Deus escolhe cada parada aí que eu fico igual um maluco aqui, eu vou ficar quieto e vou deixar Deus falar qual vai ser. Agora, quando a gente sabe, fala assim, pô, calma aí, Saul era um cara grande, forte, tá? É esse cara. É aí que a gente se lasca, entendeu? É quando a gente está assim, irmão, como é que a gente vai fazer? Então, não, a gente vai fazer a obra de Deus assim. E esse é o perigo. Qual é o mais seguro? É quando a gente fala assim, eu não sei como eu vou fazer a obra de Deus. Vamos orar, irmão, vamos perguntar. Existiam profetas e mestres orando em Antioquia, quando o Espírito Santo de Deus disse, separai Paulo e Barnabé para a obra que tenho para eles. Não foi eles falar assim, pô, o tempo aqui tá bom e tal, vamos viajar aí para pregar a palavra. Não foi assim. Aí está o perigo. O perigo está quando a gente sabe, quando a gente quer, quando a gente entende, quando a gente domina o assunto. Qual é o lugar mais seguro? É os pés da cruz. É o lugar do fraco. Paulo falou assim, por isso que quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Porque eu não me precipito. Eu não dou um passo sem Deus falar que é para dar aquele passo. Se não foi para Macedônia, eu não vou dormir aqui, vou esperar. Eu não sei para onde é, eu não sei como fazer. A frase mais difícil que Deus quer arrancar de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é eu não sei. Porque é uma frase que traz vergonha ao nosso homem carnal. Você imagina uma pessoa que tem mais tempo, um ancião no nosso meio, vem nos visitar, todo mundo tem uma expectativa em relação àquele irmão tremenda, é um vaso de Deus, Deus usa e tal, esse irmão vira e fala assim, pô, irmão, não sei. Mas a gente fala, pô, irmão, não sabe? A gente mesmo produz que o cara, a gente mesmo atrapalha a obra de Deus. O que é o mais difícil? É ele falar que não sabe. Mas no fundo, é o que Deus quer arrancar. Mas a gente materializa Deus, a gente transforma Deus em homem, porque a gente acha que a estratégia dele vai ser a mesma da nossa. Você não falou de evangelizar? Pô, se eu for por aqui vai dar certo. Eu acho que Deus iria por aqui também que daria certo. Então, adorar um Deus material, para nessa passagem dos profetas, eles imaginavam que, sabe, que Deus tivesse, por Deus ter a mesma mente que ele, seria muito mais fácil seguir aquele caminho do que você se desprender de alguém que se afaste muito da sua realidade, daquilo que você pensa, do que é intrínseco, do que vem em pecado, do que vem torto,
sabe? De você ter que abrir mão de tudo isso é muito doloroso. Então acho que as pessoas acabam materializando Deus, transformando Deus em você, achando que Deus é o seu reflexo, pelo fato de você ter um pouco de conhecimento bíblico, e aí você acaba seguindo o seu caminho achando que está seguindo o caminho de Deus, entendeu? Por isso que as pessoas acabam achando. Porque existe algo que eu penso bastante assim a respeito e que é bem sério em cima disso que você está falando. Desculpa, eu esqueci seu nome. Vanessa, não tem saída. Ou a gente transforma Deus ou Deus nos transforma. Ou o homem transforma Deus num sentido no que ele acha que Deus é e ele continua a mesma pessoa, ou Deus transforma ele. Exatamente o que você falou, tocando em outras palavras. Ou a gente transforma Deus ou Deus transforma a gente. E o fato da gente permitir ser transformado requer assumir que a gente necessita e que a gente está completamente corrompido e nós somos aqueles que precisam de mudança. Então, para que a pessoa realmente tome essa atitude, ela precisa, no mínimo, estar quebrantada, estar realmente humilhada, estar realmente assim, sabe? Com a cerviz realmente reclinada. E quando a pessoa entende isso, e ela começa a abrir mão da mente dela para ganhar uma mente renovada no Senhor, ela vai descobrir o seguinte: o que eles estavam buscando ali, na verdade, quando fizeram uma imagem. Não é assim? Eles estavam buscando o quê? Uma imagem. Por isso que eles construíram o bezerro de ouro, concorda? Um Deus palpável. Só que eles não entenderam o seguinte: você é a imagem. E vendo não, tudo Moisés. Mas pensa o seguinte: você é a imagem. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo fala assim: façamos o homem, o quê? A nossa imagem. Você quer construir a imagem, mas você é a imagem. Você não está entendendo o meu projeto. Você é a imagem e a semelhança de mim. A hora que você entende isso, a minha glória se manifesta na sua vida. Então, não busque a imagem, seja a imagem. Só que para se compreender isso, é preciso compreender e conhecer quem é esse Deus. E como ele construiu, estabeleceu e ordenou as coisas. Então, o que era aquele momento, Vanessa, de todos ali assentados no livro de Levítico, um mês no pé ali em volta do Monte Sinai? Cara, uma enxurrada de quê? Deus falando: olha, eu sou assim, eu sou assado, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Olha, eu sou assim. Sabe quando uma pessoa começa a se relacionar com a outra, principalmente casal? Ó, eu não gosto de escova aqui em cima, eu não gosto de toalha molhada ali na cama, entendeu? Olha, isso aqui tem que ser organizado, não sei o que, papapá. Quando uma pessoa começa a falar isso, e ela começa a dizer coisas, ela se permite ser conhecida. Se eu entro aqui e fico de boca calada, ninguém me conhece. Mas se eu entro e começo a falar, e vocês me escutam, vocês vão falar o quê? Poxa, numa situação normal da gente conversando, vocês vão poder me conhecer. Porque como é que você conhece uma pessoa? Quando você sabe como uma pessoa pensa. Você conhece uma pessoa quando você sabe o que a pessoa pensa. Para você conhecer alguém, você precisa saber como aquela pessoa pensa. Porque como ela pensa é sempre como ela vai agir. Você sabe como ela vai agir lá na frente, porque você sabe como ela pensa. Quando alguém sabe como Deus pensa, aquela pessoa sabe como Deus vai agir. Aquilo vai gerar o que no coração dela? Tranquilidade. E, Senhor, abre os olhos do rapaz aí que ele não viu ainda quando... Não por nada disso, porque ele sabia, tinha um propósito, tinha um plano, ele tinha recebido o dobro da unção, ainda tinha milagre para fazer, não ia acabar. Tinha todo um conhecimento que ele tinha a respeito do propósito de Deus. Que, parceiro, não vai acabar porque aqueles caras estão ali. Não é isso. Mas olha só como uma situação adversa mostra o grau da nossa visão.
Quando Deus põe os exércitos ali para cercar Eliseu e Geazi, Deus expõe a maneira que Geazi enxerga e a maneira que Eliseu enxerga. Então, quando Deus permite o inimigo chegar perto da nossa vida, porque Ele permite. Você vê que quando Jesus falou para Pedro, falou assim, olha, Satanás foi ao Pai e pediu para ser andar a tua vida, Pedro. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Ele não falou assim, eu repreendi para ele não ser andar. Jesus não falou isso, não. Jesus não falou isso, não. Ele falou assim, eu roguei para a sua fé não desfalecer. Então, quando Deus permite que o inimigo se aproxime da nossa vida, Ele também faz com que a gente conheça como a gente vê as coisas. E da forma que a gente vê, a gente percebe, cara, eu estou vendo assim ainda, meu Deus, estou tanto tempo andando com o Senhor, ainda vejo assim. Isso gera uma angústia dentro da gente e uma busca para o Espírito Santo fazer o quê? Uma mudança. E quando a gente enxerga isso, a gente está vendo exatamente esse desenvolver, vai lá para Tiago e fala assim, então realmente é motivo de alegria. Porque vem as provas, mas você vai passando de ano. Daqui a pouco chega a hora de se formar, olha a bênção. Como é que funciona isso no mundo espiritual? Prova, luta, adversidade. Como o Tiago falou, como o Paulo. Uma dirigente de consagração, hoje, né? Uma dirigente de consagração, ela estava com câncer, ela não conhecia o Senhor. E ela teve a experiência com o Senhor, aceitou Jesus, já provavelmente, porque a única opção que ela tinha era essa, né? Não tinha uma outra. E ela passou 3 meses, né, lendo a Bíblia, ela está fazendo terapia, foi dispensada do trabalho. Ela passou 3 meses lendo a Bíblia, ela falou que leu a Bíblia toda. Depois leu algumas partes, e no final dessa experiência ela falou assim, isso muito me edificou, é impossível que eu morra com esse câncer. É impossível que eu morra com esse câncer. E a mulher foi curada, dirigente de consagração. Aí tu falou um negócio muito interessante sobre como Deus pensa, né? Ela lendo a palavra do Senhor, ela entendeu que Deus não queria aquilo para ela, né? Que Deus queria curá-la, que Deus queria salvá-la, né? Que Deus queria que ela ganhasse algo, que Deus queria que desse fruto, que não estava num projeto do Senhor levá-la prematuramente, né? E aquela mulher recebeu a cura total e absoluta daquele tumor, e hoje o dirigente de consagração, uma bênção, velhinha já, sabe? Mas a experiência dela é muito interessante, eu achei muito interessante. Com relação à palavra do Senhor, né? O que não gerou de mudança na vida dela essa leitura? Mais do que o câncer. Quantas coisas não mudaram? A forma que ela vê, não foi o que você acabou de dizer? Foi. A forma que ela pensa, prático, né? A forma de como ela vai entender as coisas não só na vida dela, mas na vida das outras pessoas quando ela olhar. Então, assim, irmãos, não tenha dúvida. Para nos tornarmos essa imagem, esse projeto original de Deus, para que Deus complete na nossa vida o seu propósito lá do Éden, Ele vai permitir, sim, provas, tribulações e que o inimigo se aproxime. Tudo na medida certa. Para que soframos? Não. Para que a vossa fé, uma vez provada, se torne mais valioso do que o ouro mais fino. Então, se você trabalha e recebe uma barra de ouro, você não vai ficar feliz? Então, se você atravessa a tribulação e a fé sabendo que a sua fé vai valer mais do que ouro, então é um motivo para se alegrar. Para se alegrar. Porque isso mesmo é a riqueza. Essa fé. E assim, é tão... E eu acho que os irmãos, de alguma forma, conseguiam compreender isso, porque eles recebiam essa carta e eles conseguiam entender que está escrito assim. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz de novo o quê? Perseverança. Deus quer construir pessoas com estrutura, com perseverança. Como Ele vai fazer isso? Levando as pessoas ao limite. A pessoa fala assim, não aguento mais. Elias falou o quê? Me leva, não sou melhor do que meus pais. Quê? Você
ainda vai sair daí, rapaz, ainda vai ungir Jeú, ainda vai colocar eles no teu lugar, tem um rei da Síria para tocar, e tem um mundo para andar. Come só esse negocinho aqui, tu ainda vai andar mais 40 dias, 40 noites, assim, nós temos uma concepção de limite do que nós suportamos, do que nós aguentamos. Deus, eu não aguento essa humilhação. Mentira. Porque se Deus está permitindo essa humilhação, é porque Ele vai permitir que muitos frutos possam sair dessa humilhação também. É Ele que está levando aquela humilhação. É Ele que está falando, vai lá, humilha meu servo. Porque dessa humilhação, eu vou fazer algo no interior dele, que vai ser como o peso de glória. Então, assim, Paulo diz isso, né? Porque a tribulação do presente século não pode ser comparada com o peso de glória do porvir. Isso é só um pedaço de madeira onde eu estou agarrado nadando até a ilha. Isso é só uma cobra que me picou. Isso é só uma comida que estava ruinzinha, que eu passei um pouco de fome. Isso é só isso, só isso, só isso. Mas o que está é muito maior. Mas para entender a vida dessa forma, foi necessária uma renovação. Senão a gente vai falar o seguinte: meu Deus, de novo a tábua, eu não aguento isso. Me agarrar de novo nisso, meu Deus, tudo de novo. A gente pensa assim, como é que a gente faz? A gente pega o momento da prova, da tribulação e eleva ele ao máximo. Né? Pela nossa limitação, pela visão que a gente traz de Adão. Que o nosso pai, nosso ex-pai, né, Adão, depois que o pecado entrou, era assim que as coisas eram vistas. Se você pegar realmente estudar Adão e estudar Cristo, vai falar assim, caramba, tudo que a gente herdou no nosso nascimento foi de Adão. Tudo. Os medos, os traumas, a insegurança, a ansiedade, a competição, a inveja, tudo isso veio. Davi falou isso. Eu nasci, eu fui concebido no pecado. Eu herdei isso é genético. Agora, você olha para Cristo e vê o quê? Confiança, paz, alegria, plenitude, gozo, justiça. E tudo isso, Paulo diz em Efésios, todas essas bênçãos nas regiões celestiais foi dada aos filhos, a nós. O que Satanás quer fazer? Quer trocar isso aqui por um punhado de carne de casa. Quer que o povo não consiga ver o invisível. Mas olha só para quê? Para o visível. Olha minha pele. Olha meu joelho. Olha meu isso. Que a hora que o povo olha para o visível, o povo não enxerga o invisível. E a hora que o povo não enxerga o invisível, como ele vai conhecer o Deus invisível? Como ele vai conhecer a mente, o caminho do Senhor? Porque quando Deus fala assim, os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, Ele não quer dizer que a gente nunca vai poder andar no caminho dele. Ele quer dizer que naturalmente é assim. Nós estamos aqui por causa de Adão. Mas Paulo acabou de falar em Colossenses, nós vemos que nós podemos estar com a nossa mente aonde? Nas coisas do alto. Nós podemos entender esses caminhos. Nós podemos discernir esses caminhos. E nós podemos andar com Deus. Irmãos, nós podemos andar com Deus. Isso foi dado a nós, filhos. Nós, grave isso, nós podemos andar com Deus. Isso nos foi dado gratuitamente na pessoa de Jesus Cristo. Nós podemos andar com Deus fracos, nós podemos andar com Deus amedrontados, nós podemos andar com Deus com todas as nossas limitações, nós podemos andar com Deus ainda que muitas vezes estejamos ansiosos, mas nós podemos andar com Deus. E à medida que nós andamos com Deus, Deus vai trabalhando em nós. Como Deus vai trabalhando em nós? Através da sua palavra. Então, por isso que Jesus chegou para os dois discípulos de Emaús e falou assim, calma galera, eu sou Jesus.
Fica tranquilo, não lembro de mim, olha o meu rosto, o meu cabelo. Não é? Fala sério, seria super normal. Né? A gente pode achar engraçado, mas seria super normal. Calma, eu tô aqui, olha aqui, sou eu. Ó. Tá um pouco diferente aqui. Por que ele não faz assim? Porque ele conhece aquilo que ele criou. Ele sabe que nós somos corpo, alma e espírito. Ele sabe que o que frutifica não é o que vem de fora, mas é o que sai de dentro. Então o que ele faz? Começa a usar o quê? A palavra. E aí ele começou, desde Moisés e os profetas, a nos lembrar todas as promessas a respeito do Messias. Então nosso coração se aquecia até que os nossos olhos abriram. Sabe como Deus abre os olhos dos homens? Aquecendo os seus corações. A visão no mundo espiritual, ela está ligada ao cardio. Por isso Paulo fala assim, eu oro, irmãos em Efésios. Eu oro para os irmãos que se reúnem aqui, para que Deus possa abrir os olhos do vosso coração. Para que vocês possam enxergar. Não da forma que Geazi enxergava. Não da forma que Saulo enxergava. Não da forma que Adão enxergou depois que comeu o fruto e os seus olhos se abriram. Não dessa forma. Mas da forma antes. Da forma como Paulo foi curado da sua cegueira e aí passou a enxergar. Como Eliseu enxergava. Então, isso é algo que nós podemos permitir estarmos conversando, tendo comunhão com o Espírito de Deus no nosso dia a dia, para que o Senhor possa produzir isso em nós, não na nossa força, irmãos. Não porque mereçamos. Não, mas como ação do Espírito de Deus na nossa vida. A impressão da obra da cruz na nossa vida. Uma mudança que Ele mesmo vai gerando na nossa vida. Que começa nele, passa por nós, mas retorna para Ele, disse Paulo. Porque todas as coisas são por Ele, dele, para Ele. Tudo volta para Ele. Ele é o centro de tudo. Então, a hora que os homens não ficam em volta só da salvação, só da questão, irmão, estou salvo, glória a Deus e tal. Não, irmão. Isso é a ponta do iceberg. A salvação é o dedinho mindinho. Você só botou o primeiro pé na porta dentro do reino de Deus. A salvação é só a porta. O meio pelo qual Jesus Cristo fez uma obra para nos filiar ao Pai. A maior obra é da paternidade. É de nos adotar como filhos. Essa é a maior obra. É paternidade. Você poder olhar, ver com que grande amor Deus tem vos amado a ponto de serem chamados filhos de Deus. Essa é a maior obra. Você hoje é filho. Eu hoje sou filho. Não é mais criatura. Existe um espírito para isso dentro de nós que clama e geme. Abba, Pai. Que significa paizinho. Esse espírito dentro de nós chora como o neném que chora no colo do pai. Falando paizinho, 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 paizinho. E assim, e olha como Satanás trabalha, né? Tenta pegar toda essa riqueza, tenta pegar um projeto maravilhoso que Deus tem para a nossa vida e tenta resumir num conjunto de coisas materiais que envelhecem, que estragam, que passam. Mas, como Paulo diz, a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Então, meu, quando o diabo entra com dinheiro ali, parceiro, acabou. Acabou. Por isso que o tratamento de todo profeta logo de cara, meu irmão. O cara tem que viver no riacho, tem que ser sustentado por viúva. O cara vai querer andar com Deus. Primeira coisa, irmão, é
vai ser tratado no dinheiro. Pode ter problema com dinheiro. Não, porque eu preciso... Irmão, quem anda com Deus não coloca a sua necessidade para o homem. Coloca a sua necessidade para Deus. Você não via o Eliseu falando assim, pô, tal, você que tá pegando, não. Deus conhecia a necessidade dele. E Deus supria as necessidades dele. Sem ele ter que falar nada. E isso é o que vai gerando mais intimidade ainda. É a hora que você tem uma necessidade, você não falou essa necessidade, de repente alguém te liga e fala assim, pô, irmão, eu tô pensando aqui, meu nome não sai da sua cabeça. Deus está colocando no meu coração para te abençoar. E vai lá, abençoe, você fala assim, pô, foi Deus. Poderia ter colocado a necessidade do irmão ter ajudado naturalmente? Poderia. Mas o que grava no nosso coração quando uma experiência dessa acontece? Você fala assim, Deus supriu a necessidade. O dinheiro vai acabar, a necessidade vai precisar de novo. Mas o que é mais importante do que aquela necessidade suprida? É o conhecimento de que, né, Deus, por meio de Jesus Cristo, suprirá todas as vossas necessidades. É aquela palavra que estava escrita e se tornou uma realidade na nossa vida. Aí a próxima vez que tiver necessidade, a gente vai saber assim, o Senhor provê a necessidade. O Senhor conhece. Né? E parece que isso Davi não ganhou no palácio. Voltando no Salmo 61, Davi não ganhou isso no palácio. Ele não ganhou isso o dia que ele sentou na cadeira de rei e estava cheio de gente andando para lá e para cá. Ele ganhou isso, toda essa perseverança, toda essa experiência, ele ganhou na guerra, nos tempos de guerra, nos tempos de luta, nos tempos de embate. Né? Então, assim, quando ele coloca isso como uma oração, né? E ele coloca assim, que eu habite no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Eu fico imaginando Davi, a consciência dele quando ele entrava numa guerra. Meu irmão, espada, flecha, fogo, catapulta, piche, quente, tudo que você imaginar de estratégia de guerra do mundo antigo. Davi com a espada ali, e ele partia para a guerra dentro, ele era um rei que lutava. Né? Uma vez Joabe tirou ele, quase foi ferido na guerra. Você imagina ele lutando ali, mas ele sabia que dentro daquela luta, ele estava debaixo das asas de Deus, no abrigo do Onipotente. Então o lugar era perigoso? Era, mas era seguro? Muito. Mais seguro do que quando ele estava no palácio. E tropeçou com Betseba. Onde é mais perigoso? Na guerra? No palácio? Onde é mais perigoso? Na zona de conforto. Fora do centro da vontade de Deus. Você não viu o exemplo do rei Acabe? Ele se disfarçou, né? Saiu pra peleja. Como é que tem uma flecha que acertou o cara? Parece que ela tinha uma asa, né? Aquela é flecha achada. Ela tinha uma asa. Não é bala perdida. E ela tava Acabe. Se fosse hoje, ia ser como? Flecha perdida atinge rei de Israel no jornal, né? O cara tava disfarçado, né? Impressionante. E ali não era... Assim, o cara tava seguro, se você for analisar. A segurança dele... Imagina quantos não tinham cercando ele. Uma flecha. Um homem de segurança. A flecha... Aí... Em 3 juntas. Não, mais incrível... O lugar que ela pegou o cara com uma armadura daquela, que eles tinham uma armadura. Outro dia eu tava vendo na Discovery aí, né? Um ganchinho assim, né? Entrelaçado no outro, eles fazem uma couraça com aquilo. Aí ela pegou aquele negócio, botou, foi no mar, né? E o tubarão agarrou o braço dela, né? E não rasgou, furou só, mas não rasgou, por causa daquela armadura. Agora aquela flecha vai. Entre as coxas, entre as juntas, mata, cara.
É um lugar seguro mesmo. E aí, Tá falando mesmo, é só confirmação, né? qual é o lugar seguro? É a vontade do Senhor mesmo. É a vontade do Senhor. E por que Paulo diz que a nós somos colocados como espetáculo, né? Ou somos levados à morte todo dia como ovelhas indo para o matadouro. Para quê? Porque é assim que Deus arranca os nossos medos e planta em nós o seu amor seguro. Como você ensina, como é que é, né? Quando eu chegava lá com meu pai paramilitar, aí ele levava a gente num local, né? Me esconde lá. Então tinha uma pedra de 7 metros assim, era uma cachoeira e tinha um poço muito fundo, era seguro o lugar, fundo, muito fundo, não conseguia nem chegar lá, né? E eu falava assim, pô pai, tô com medo de pular, né? Então, como é que tira esse medo? Eu pegava a gente, fecha o nariz, aí ia lá 7 metros. Acabou o medo. Acabou o medo. Pai, passa de novo? Então como é que Deus faz? Você está com medo, filho? Fecha o olhinho. Só que diferente do nosso Pai, Ele está junto. Cada lágrima que cai, cada choro, cada aperto, cada dor, Ele está do lado. Mas Ele vai fazer isso, porque assim Ele vai arrancar o nosso medo. Assim a gente vai ficar sem medo. Não porque somos fortes, mas porque estamos começando a conhecer quem é o nosso Pai. Se fugimos do sofrimento, como o falso evangelho nos apresenta, se fugimos das tribulações, nos tornamos os homens mais miseráveis. Mais miseráveis. Agora, se nós conseguimos entender o propósito de Deus na nossa vida, porque Deus controla tudo, irmão. Por que você acha que quando Deus mandou Isaías, vai lá em Ezequias e diz para ele arrumar a casa dele que ele vai morrer? Por que você acha que Deus determinou isso? As pessoas falam, às vezes eu fico pensando nesse negócio, assim, irmão, Deus mandou o profeta lá. Por que Deus fez isso? Por que Deus mandou o profeta lá, pô? Claro, pô, Deus mandou o profeta por quê? Tá na hora, pô. Tá na hora, meu irmão. Ele vai dar uma desviada mais na frente. Tá na hora, vai lá, arruma a casa para terminar. Porque Deus sabia porque ia recolher ele aquela hora. Deus sabia. Ele sabia. A morte é insegura, mas a morte no contexto divino, no momento certo, não precipitada, mas no momento certo, é bênção. A morte do justo é preciosa aos olhos do Senhor, diz o salmista. Ali era a hora. Arruma a tua casa. Deus está avisando ainda. Você vai vir morar comigo. Ezequias, você está num palácio. Você vai deixar um palácio de pedra e vai morar comigo. Você vem para esse lado. Quando Paulo recebeu essa notícia, ele falou assim, meu Deus, eu fico dividido. Eu não sei se ajudo os irmãos na plenitude de Cristo ou muito melhor estar com Cristo do outro lado. E agora, mas Ezequias não. Ezequias queria mais vida aqui. Chorou, mas pelo menos na minha concepção, estou totalmente aberto para estar equivocado nessa questão, mas chorou pelo motivo errado. Às vezes nós choramos, irmãos, mas pelos motivos errados. Se ele para e fala assim, Senhor, seja feita a tua vontade, o Senhor teria levado ele. Já vimos isso em Paulo. Porque o Senhor mandando, olha, o Senhor mandou o profeta, a direção. Senhor, seja feita a tua vontade, então me leva. Para ficar mais 15 anos para fazer o quê? Para abrir o reino de Deus para os inimigos da Babilônia? E para receber uma sentença de que os filhos seriam escravos? Porque por alguns anos de vida nessa terra. Então, olha o que uma mente e uma visão não renovada gera na gente. Escolhas erradas. Brão,
Já que você deixou eu escolher, eu quero escolher aquela campina ali que está verdinha. Ali deve ter alimento, deve ter comida. Eu tenho muitas ovelhas, eu preciso de quê? Ó, mente não renovada. Foi para onde? Ele não sabia, irmãos. Mas é exatamente porque nós não sabemos é que temos que temer. Rapaz, essa empresa aqui é mais ou menos, mas aquela outra empresa ali, se eu sair daqui para trabalhar ali, pô, caramba. Até hoje nós escolhemos Sodoma e Gomorra. É fácil pregar e sentar o pau em Ló. Difícil é fazer a escolha certa no dia seguinte da minha vida. Difícil é olhar o outro lugar, que eu vou ganhar 3 vezes mais, mas falar assim, não vou para lá. Porque lá parece seguro, mas não é. Lá eu vou parar num outro ambiente, promíscuo como Sodoma e Gomorra, fora da direção de Deus. Então, pelo que nós somos governados? Pelo Espírito de Deus? Ou pelo que vai dar mais dinheiro pra gente? Pelo que é melhor aos nossos olhos? Então, olha como renovar a mente e os olhos se torna fundamental para a nossa própria sobrevivência. Porque Abraão tinha muito gado, que a palavra de Deus diz. E ele foi para um lugar onde não tinha comida. Como é que ele alimentar o gado dele, gente? As ovelhas. Ele foi para a areia. Ele foi para o deserto, pô. Foi para o cascalho. Mas não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então ele foi para o lugar seguro. Não tinha nada, mas o lugar era seguro. O que é o seguro? O mar abriu. O mar abriu. E o povo de Israel passou, diz a palavra de Deus. E atrás vieram os egípcios, não é assim? E Faraó com seus carros e seus cavaleiros. Era seguro para o israelita ali no mar? Era. Era seguro para o egípcio no mar? Não. Cuidado. O que é seguro para o meu irmão pode não ser seguro para mim. Porque o propósito específico que Deus tem na vida dele é diferente da minha. Então eu não tenho que desejar ser igual ao meu irmão. Eu tenho que orar para que Deus me conduza e cumpra cabalmente com o que Ele tem na minha vida. E assim com o que Ele tem na vida do meu irmão. E ambos estaremos seguros em Cristo. Então assim, é pra gente meditar durante a semana, né? Passou a hora. Eu ia ler mais um versículozinho aqui, mas passamos a hora. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. A tribulação que você e eu, irmão, estamos atravessando, produz para nós, Xande, produz para nós eterno peso de glória. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, olha o que Paulo queria passar para os irmãos que estavam em Corinto. Os irmãos vivendo numa realidade, uma cidade relativamente próspera, próxima do porto, todo mundo ligado àquilo, e Paulo com aquele encargo olhando para os irmãos e falando: não, irmãos, não olha para isso, irmão. Você não está entendendo, vai enrolar a vida. Vai enrolar. Parece que melhora, mas vai enrolar, irmão. Pode ter tudo isso, mas não olha para isso.
porque a hora que balançar, irmão, você vai junto. Era isso que ele estava querendo dizer. Agora, se você tiver tudo isso, mas não estiver olhando para isso, tudo bem, não tem problema. Vai balançar e você vai continuar o mesmo, né? Então a gente fecha o Salmo 61 com o último versículo: permaneça para sempre diante de Deus. Concede-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Podemos desejar isso para a nossa vida, né? Para a vida dos irmãos. Assim salmodiarei o teu nome, Senhor, para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Amém.